Vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem, estamos há 4.000 anos na Mesopotâmia, numa das primeiras grandes civilizações do mundo. E de repente, ficamos doentes. Não há hospitais modernos, nem farmácias na esquina. Então, o que acontecia? Bem, a resposta é uma mistura absolutamente fascinante de magia, religião e, surpreendentemente, o início da ciência. Pensem nisto. Hoje, se acordamos com febre, a nossa cabeça vai logo para vírus, bactérias, coisas do corpo. Mas na Mesopotâmia, a primeira pergunta seria: que Deus é que eu ofendi? Uma doença não era vista como um mero acaso, era um sinal, uma mensagem dos deuses. A saúde do corpo e a saúde espiritual eram inseparáveis. Para o povo da Mesopotâmia, ter saúde era sinónimo de estar em harmonia com os deuses. A saúde era um presente, um sinal de que tudo na vida estava em equilíbrio. Por isso é que ficar doente era tão assustador. Significava que essa paz, essa ligação com o divino tinha sido quebrada, e o grande desafio era perceber porquê. E aqui que a coisa fica mesmo interessante. Uma tosse, uma dor de cabeça, uma mancha na pele, nada disso era apenas um sintoma físico. Era uma pista, uma espécie de mensagem codificada. Era como se o corpo estivesse a falar numa língua misteriosa, e o trabalho dos médicos da altura era precisamente decifrar esse código. Então, quem é que tratava dos doentes? Bom, não era só uma pessoa, era uma autêntica equipa de especialistas, uma para o corpo e outra para a alma. Vamos lá conhecer esta equipa médica da antiguidade. Tínhamos duas figuras centrais. Por um lado, o Assu, este era o médico prático que metia as mãos na massa, olhava para o corpo, preparava remédios com ervas, fazia pomadas, aplicava ligaduras. Por outro lado, tínhamos o Ashipu, este era o curandeiro espiritual. O seu trabalho focava-se em rituais, preces e exorcismos para tratar a causa divina da doença. E o mais importante, eles não eram rivais, trabalhavam em conjunto. Acreditavam que para uma cura ser completa era preciso tratar tanto o corpo como o espírito. Certo, a equipa está formada. Mas como é que eles descobriam o que se passava com o doente? Bem, o processo de diagnóstico era surpreendentemente metódico. Não era nada ao acaso, baseava-se numa observação muito detalhada. O diagnóstico parecia quase uma investigação policial. Primeiro, um exame visual completo. A cor da pele, o aspecto dos olhos, a temperatura. Depois, analisavam outras pistas, como o cheiro do hálito ou a cor da urina. A seguir, interrogavam o paciente, como tem dormido, tem apetite, e o mais impressionante de tudo era a paciência. Muitas vezes o doente ficava em observação durante vários dias até eles terem a certeza do que estava a acontecer. E agora, preparem-se para uma ideia que para nós é completamente estranha. Onde é que os mesopotâmicos achavam que ficava a nossa inteligência, as nossas emoções, a nossa consciência? Não, não era no cérebro. Para eles, o centro de controle de todo o ser humano era o fígado. Era lá que a alma residia. Ok, diagnóstico feito. O passo seguinte era o tratamento. E aqui entramos num mundo de farmácias com centenas de ingredientes naturais e até procedimentos cirúrgicos. Vamos espreitar o arsenal que eles tinham para curar. A farmácia da Mesopotâmia era basicamente a natureza. Usavam centenas de plantas diferentes como tomilho ou cássia e misturavam com mel, leite, óleos, tudo para criar pomadas, pós e infusões. E uma curiosidade, muitas vezes os remédios eram misturados com cerveja ou vinho. Se calhar não só ajudava a conservar, mas também a tornar o tratamento um pouco mais agradável. Mas atenção, não pensem que isto era feito ao olho. O que é verdadeiramente incrível é a precisão que eles usavam. Tinham balanças e pesos rigorosos para medir as doses dos medicamentos. Estamos a falar de doses de pós medicinais que pesavam cerca de 1 grama. Isto mostra uma mentalidade quase científica, porque eles já sabiam que a dose certa era a chave para a segurança e para o sucesso do tratamento. E sim, eles também faziam cirurgias, claro que eram procedimentos mais simples, mas muito práticos. Com lancetas e facas de bronze, conseguiam drenar abscessos, ou seja, infecções com pus, alinhar ossos partidos e até cozer feridas. E já havia uma preocupação com a higiene. Os instrumentos eram limpos com fogo ou água a ferver e usavam ligaduras de linho limpo para proteger os cortes. Só que ser médico naquela altura era uma profissão de altíssimo risco. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis da história, era muito claro nisto. Se um cirurgião operasse um homem livre e o paciente morresse por causa de um erro, o castigo era brutal. O médico tinha as mãos cortadas. A margem para erro era literalmente zero. Então, no final de contas, o que é que fica disto tudo? Qual é o legado da medicina da Mesopotâmia? É fácil olhar para trás e pensar que era tudo muito primitivo.
Mas a verdade é que muitas das bases da medicina que temos hoje começaram a ser construídas ali. A maior contribuição deles, e isto é fundamental, foi algo que para nós hoje é básico. Eles escreviam tudo. Foram os primeiros a registar de forma sistemática os sintomas, os diagnósticos e os tratamentos em milhares de pequenas tábuas de argila. Ao fazerem isto, eles criaram o primeiro conhecimento médico que podia ser partilhado e estudado. Foi o primeiro grande passo para sair do mundo da pura magia e entrar na ciência da observação clínica. Foram verdadeiros pioneiros. Por isso, da próxima vez que tomarmos um medicamento ou tratarmos de uma ferida, vale a pena lembrarmos-nos disto. A jornada para entender e curar o corpo humano, essa busca organizada que continua até hoje, teve um dos seus pontos de partida mais importantes ali, nas margens dos rios Tigre e Eufrates. A tecnologia mudou radicalmente, mas o objetivo, esse, continua exatamente o mesmo.